Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E olha só, começa amanhã a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra a gripe. A previsão é de vacinar cerca de 80 milhões de pessoas. A segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra o vírus influenza vai até o dia 8 de junho. Essa nova fase da campanha é destinada a idosos com mais de 60 anos e professores. Cerca de 33 milhões de pessoas devem ser imunizadas nessa etapa. A terceira fase, que será entre 9 de junho e 9 de julho, vai ter como público-alvo integrantes das Forças Armadas, de Segurança e de Salvamento, pessoas com comorbidades, condições clínicas especiais ou com deficiência permanente. A fase também deve incluir os caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário e trabalhadores portuários. Ainda vão ter direito à vacina os funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade e adolescentes em medidas socioeducativas. A campanha teve início no mês passado e a estimativa é de vacinar no total 79 milhões e 700 mil pessoas. E ainda falando sobre vacina, o governo federal começou a distribuir mais 1 milhão e 100 mil doses da vacina da Pfizer contra a Covid. Elas devem ser reservadas a pessoas com comorbidades e deficiência permanente, além de gestantes e mulheres que deram à luz recentemente. A logística de distribuição das doses da Pfizer foi montada levando em conta as condições de armazenamento do imunizante. No centro de distribuição do Ministério em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, as ampolas ficam armazenadas a uma temperatura de 90 a 60 graus negativos. Ao serem enviadas aos estados, as vacinas passam para uma temperatura de menos 20 graus. Já nas salas de imunização, onde a refrigeração é de 2 a 8 graus, as doses precisam ser aplicadas em até 5 dias. Com isso, o Ministério da Saúde orienta que a vacinação com o imunizante da Pfizer seja realizada apenas nas unidades de saúde das 27 capitais brasileiras, de forma a evitar prejuízos e garantir a aplicação da primeira e segunda doses com intervalo de 12 semanas. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, confirmou neste fim de semana que o governo brasileiro está prestes a assinar um novo contrato com a Pfizer para a compra de 100 milhões de doses da vacina contra a Covid para serem entregues entre setembro e dezembro deste ano. A imunização contra o coronavírus começou no país no dia 18 de janeiro. E até o momento, contando com esse último lote liberado, foram destinadas a todas as unidades da federação quase 75 milhões e meio de doses de vacinas. E olha só essa história. Uma jovem italiana recebeu por erro 6 doses da vacina anti-Covid da Pfizer-BioNTech. Embora passe bem, a jovem se encontra em observação em um hospital na Toscana. A agência de notícias AGI reportou que o erro aconteceu quando uma enfermeira, em vez de injetar a quantidade habitual, administrou todo o frasco, equivalente a 6 doses. De acordo com a mesma fonte, a estudante de medicina de 23 anos passa bem, mas está em observação em um hospital da Toscana. A agência afirmou que os testes sobre os efeitos de uma possível overdose da vacina Pfizer-BioNTech se limitaram a 4 doses, o que faz o caso da jovem inédito na literatura médica. O incidente já foi informado ao regulador de medicamentos da Itália. Casos de overdose desta vacina já tinham sido informados nos Estados Unidos, Austrália, Alemanha e Israel. A vacinação contra a Covid-19 no mundo trouxe à tona o abismo existente entre países ricos e pobres. Cerca de 80% das doses foram aplicadas em nações que têm renda alta, principalmente os Estados Unidos e a China. Uma das soluções que vem sendo discutidas para melhorar a distribuição das vacinas é a quebra de patentes. A proposta ganhou força após receber apoio do governo norte-americano. Nossa reportagem ouviu especialistas para saber qual pode ser o impacto da medida na vacinação dos brasileiros. Todos os dias, novos grupos de pacientes são vacinados no Brasil. Mas o desafio ainda é grande. 4 meses após o início da vacinação, a estimativa é de que menos de 20% da população brasileira tenham sido imunizados. E se forem consideradas as 2 doses, o índice fica abaixo dos 10%.
Mas esse não é um problema só dos brasileiros. Os países considerados pobres ou emergentes têm enfrentado mais dificuldades para realizar a imunização. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, 80% das doses foram aplicadas em países de renda elevada. Apenas 2 países, os Estados Unidos e a China, detêm mais da metade das vacinas do mundo, enquanto o Brasil ficou com 4,4%, e todo o continente africano recebeu 2%. Para equilibrar essa distribuição, alguns países têm defendido a quebra de patentes das vacinas. A patente é um direito de exclusividade que o fabricante tem de produzir e vender o medicamento. Em média, essa prioridade tem duração de 20 anos. Esses 20 anos, esse laboratório ele tem exclusividade sobre o invento e, obviamente, não tendo concorrência, ele pratica preços maiores que remunerem ali, justifiquem aquele investimento que foi feito e para novos investimentos. Então, ela é boa no sentido que ela promove novas invenções, mas ela limita um pouco também a possibilidade de produção prática daquilo. Então, a patente ela sempre busca um equilíbrio justo entre o interesse na inovação e para que não se criem muitas barreiras de acesso. O movimento teve início com pedidos da África do Sul e da Índia no ano passado, mas a proposta ganhou força mundial na semana passada, após o governo dos Estados Unidos se declarar favorável à medida. No Brasil, o Senado também aprovou um projeto de lei que permite a suspensão temporária das patentes da vacina contra a Covid-19. Os tratados dos quais o Brasil é parte permitem o licenciamento compulsório de patentes. E existe uma previsão legal para tal na legislação brasileira. Contudo, diante da magnitude da tragédia trazida pela pandemia do coronavírus, essa legislação pode ser aperfeiçoada, de forma a agilizar o licenciamento compulsório dos insumos, medicamentos e vacinas que o nosso país tanto precisa. A proposta agora está sendo analisada pela Câmara dos Deputados. Na prática, essa medida dá autorização aos países pobres de copiar as vacinas, ou seja, produzir no próprio território, ao invés de comprar dos grandes laboratórios. Mas entre os especialistas, ainda há dúvidas se essas nações terão mesmo condições tecnológicas para fabricar o medicamento. É necessário que, mesmo sendo produzido, se ele tem uma quebra de patente, né, que exista um controle de qualidade dessas vacinas, né, que exista também condições de tecnologia. Por exemplo, as vacinas de RNA, elas exigem também um armazenamento a menos 80 graus. Né? São poucos os países que dispõem de condições para manter o armazenamento de uma vacina dessa. Então, tem que ver qual é o tipo de vacina que vai ser quebrada a patente e se existe tecnologia para a elaboração dessa vacina e tecnologia para armazenamento também dessa vacina e distribuição. E para que a quebra de patente passe a valer em todo o mundo, é preciso a aprovação da Organização Mundial do Comércio, a OMC. A entidade conta com 162 países membros, que devem chegar a um consenso sobre o assunto. Também será necessário criar regras para que as cópias das vacinas mantenham a mesma qualidade das originais. Por isso, os especialistas afirmam que o processo deve ser bastante demorado e difícil. Mesmo com a aprovação imediata, isso não é uma coisa para hoje, né? Então, a quebra de patente, a gente não tem que ver como algo que vai ser uma produção imediata, né? Eu vejo isso como algo a longo prazo, a médio e longo prazo, né? Não algo para curto prazo, que é o que a gente precisa. A gente precisa de agilidade, que as vacinas cheguem logo. Não adianta a gente achar, suspendeu-se as patentes no mundo. Automaticamente, o laboratório da minha cidade começa a produzir vacina? Não. A produção de uma vacina é extremamente complexa, especialmente agora na Covid, que nós estamos com novas tecnologias de vacina, diferentes daquela do vírus atenuado que se usava classicamente. É mais complexo ainda desenvolver esses produtos. A gente vai ter a oportunidade de comprar de laboratórios estrangeiros que já terão condições de, num prazo um pouco mais curto, fazê-lo, e de pensar internamente em desenvolver a nossa ciência mesmo, né, os nossos laboratórios mesmo. Mas solução imediata, infelizmente, não existe. A solução imediata, se é que é uma solução, mas na verdade é o que nós podemos fazer, é manter as medidas que todo mundo já conhece.
O mais importante é que todos tenham acesso a essa vacina, independente da classe social e se é um país rico ou pobre. Não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco às 5 da tarde com Maria Alice Dias. Obrigada pela companhia.